Alex, eu queria, assim, perguntar, vou começar já da sua história de jogador mesmo. E aí a gente vai chegar nessa história de treinador que eu tenho algumas curiosidades. Cara, quando você joga no seu começo o Curitiba, eu queria entender, porque a gente sempre fala aqui que a categoria de base, muitos jogadores passam dificuldade, é muito difícil, e você começou no Curitiba, e eu queria saber como foi pra você essa dificuldade, qual foi assim, a sua motivação, se teve alguma coisa que você segurava, ou tipo, mano, era a única oportunidade que eu tinha, como foi pra você isso? Não, eu trato isso de uma outra forma, né? Primeira coisa, a gente tem que trazer uma diferença do que era uma criança, e eu vou para Curitiba em 89, Uhum, então o que era uma criança em 89 do que é uma criança hoje. total. Então, quando eu vou para Curitiba, eu tinha 12 anos. Na verdade, a minha história é o seguinte, eu vou em 87, Tá. com 10 anos, para fazer uma peneira. Só aí já dá uma diferença. Hoje em dia, ninguém mais faz uma peneira. Sim. Hoje em dia, você é levado por alguém, eu não fui levado por ninguém. E cada vez mais cedo, né? É, tinha um amigo meu, que era 3 anos mais velho que eu, chamado Silvio. Ele me faz um convite, a gente batia bola no bairro, vamos lá fazer uma peneira. Fui lá e fiz a peneira. Tinha, sei lá, 300 meninos mais ou menos, de, sei lá, de 10 a 15 anos. O treinador da época, chamado Professor Miro, que estava no clube, passou no clube acho que 3 décadas, se eu não estou enganado, que essa é outra diferença, ninguém mais fica 30 anos dentro de um clube. Esse senhor me pega no mesmo dia e fala: olha, eu gostei do que eu vi, vou levá-lo ao futebol de salão e você volta daqui 3 anos. Eu fico te acompanhando lá no futebol de salão porque não existe competição para sua idade. Então não existia competição de futebol no campo. E ele me leva para jogar futebol de salão. E fica ali me acompanhando. Eu retorno em 89, já com 12 anos, já com competição para ser jogado com o Curitiba e sigo. Qual era a minha dificuldade? Dinheiro para pagar o ônibus, Tá. que eu não tinha porque o pessoal do futebol de salão me bancava. Então eu sempre costumo dizer o seguinte: o Curitiba me deu a oportunidade de ser jogador, mas quem bancou essa oportunidade foi o pessoal do futebol de salão. Tá. Porque eu jogo de 89 a 95 como amador no Curitiba, sem contrato. É outra diferença. Diferença. É. É Nossa. outra diferença. E quem me sustenta, quem me dá escola, quem me dá vale transporte para eu Transporte. poder andar de ônibus e aquela coisa toda de vir para casa e treinar, é a ABB, o pessoal do futebol de salão. Ah, era bebê. Era a Pô, ABB. legal, bebê. E veja como é outra maluquice. Então eu, como menino, não tinha sofrimento nenhum, eu jogava bola. Pô, eu era mais Isso é o que você um, queria, eu era né? mais um entre tantos. Eu tinha uma obrigação com os meus pais e com o pessoal da BB, que era estudar. Ah, tá. E é, tipo, nota boa também? Eles É, toda, cobravam? toda vez Tá. que eu dava uma rateada Rateada. na escola, eu lembro de 91, mais ou menos, de terem jogos decisivos no futebol de salão, do treinador não me colocar porque eu tava indo mal na escola. Mas isso era o futebol de salão, não era o E campo, não era o teve Curitiba. alguém do futebol de salão que subiu com você, assim, que você, na Da minha época? geração, É. vários. É? Na mesma geração, somos eu, Ricardinho, Tcheco, Zé Elias, somos todos da mesma Mas não geração. no mesmo time? De futsal, Não. não, não. Você Eu, só eu, eu, conhecia eles. não, não, eu e o Ricardo fomos companheiros, dois Ah, que anos. legal. Mas em outros momentos nós fomos adversários. Então, preocupação eu não tinha. Tinha que jogar Entendi. bola e estudar. Tanto que a parte mais louca da diferença de hoje é o seguinte: eu faço a minha estreia no Curitiba, 2 de abril de 95. Caraca, quase. Ontem, né? É, ontem. Ontem fez 30 anos. Semanas. É. E esse era um domingo em Irati. E na segunda-feira eu vou pra ABB porque tinha um Jogo de jogo futsal. de futebol de Você tinha salão. o quê? 17 anos? Eu tinha 17 anos. E quando eu chego na ABB, tá o Carpegiani, que era o meu treinador, e um senhor do Curitiba chamado Zé de Oliveira, que era um supervisor, alguma coisa da parte administrativa do clube, no qual eles me falam: agora você tem que escolher. Ou você vai ser salonista ou você vai ser um jogador de futebol. Eu falei: tudo bem, mas se eu não tenho dinheiro É. para ir treinar amanhã, é quando eu faço o meu primeiro É, porque você contrato, falou, eu dependo do futsal, não tem como que, que largar, né? era o que era o que me que era o Sustentava. que era o que me sustentava. Caraca. E aí eu faço o contrato. E essa é uma segunda parte que também é mais louca, ganhando menos do que eu ganhava na Que quadra. isso? Sério, na quadra eu ganhava R$ 900 e passei a ganhar R$ 300 no Curitiba.
Caraca. Não, é uma outra realidade. isso? Se passaram 30 anos, é. você vai vivendo com as mudanças que vão acontecendo. E aí você fica com esse contrato com quanto tempo, assim? Fico com esse contrato uns 2 meses, sobe para R$ 700 e eu completo o ano de 95. Ah, tá. Aí foi o ano que você vira pra fazer 18? Ou Eu você já fez faço esse ano? 18, faço Nesse 18 ano? em setembro de 95. Aí no Curitiba você fica quanto tempo? Você fica... Aí eu fico 9,5 o ano todo de 96 Ah, tá. e fico meio ano de 97. Beleza. Porque eu ia te perguntar isso. No Curitiba, quando você sobe, você já tem uma minutagem. E quanto tempo você se firma já de titular e já jogando? Não, o assim? time sobe, o time de juniores de 94 sobe todo em 95, eu não subo, eu fico nos juniores, eu fico ali completando o treino. Tá. Vou ali, completo, volto, jogo nos juniores. Na época tinha um campeonato de aspirantes no Paraná, eu jogava esses jogos dos aspirantes. E aí eu estreio em abril de 95. 5. Tá. E aí não saio mais. Entendi. Estreio e fico. O Carpegiani às vezes me tira, tô no banco, mas eu tô sempre entre os 18 que estão no jogo. Na época ia 18. E eu tava sempre ali, às vezes titular, às vezes no banco, mas eu nunca fui o cara que subiu e voltou pros juniores. Não, Sim. eu subi, joguei e fiquei. Não Porque participava. falam que atrapalha muito esse processo. Tem gente que precisa, Cara, né? Tem gente que isso, precisa isso, também, né? isso é muito individual, depende muito do clube, depende muito de quem dirige o clube, depende muito do treinador. E você já jogava com um cara mais velho? Você acha que isso já ajudou ou não? Não necessariamente. Acho que não, mas era algo que eu estava acostumado. Entendi. Eu com... De novo, vamos lembrar, década de 80 você jogava na rua. Não, total. Então com 10 anos o meu pai me colocava para jogar no meio deles. Mas dentro do clube, não. Dentro do clube eu fui jogar com caras mais velhos 6 meses antes no ano de 94. Mas na rua, sim. Na rua você joga com quem tivesse do outro lado. Não tem jeito. Aí eu queria saber, cara, você até falou, eu achei, me veio à cabeça, que lógico, outra época, diferente os contratos e tal, até porque hoje já tem muita gente da base ganhando valor alto, né? Eu queria te perguntar, como que foi essas negociações, assim, como você chegou ao seu empresário? O primeiro empresário que fechou o contrato, ou aí a sua ida depois pra outro clube? Não, o meu é bem simples, cara. Eu tenho meu primeiro empresário quando eu sou negociado com o Palmeiras. Foi nessa transação que você teve que... Apareceu o primeiro empresário. Então, o meu primeiro contrato fui eu que discuti. Entendi. O segundo contrato fui eu que discuti. O terceiro contrato que eu fiz com o Curitiba fui eu que discuti. Tá. Aí eu sou vendido ao Palmeiras. Quando eu sou vendido ao Palmeiras, vem aquele negócio assim, pô, você vai jogar no Palmeiras, você não pode ter esse carro. Você tem que ter um empresário. Chegou isso. E eu vim pro Palmeiras sem empresário. Eu acertei direto com o Palmeiras, eu quero ganhar X. Na época tinham 15% Do passe? do passe. Essa é uma outra coisa, eu apostei em mim, Sim. porque no terceiro ano de Curitiba eu já era o maior salário do time. Tá. Que foi o seu último contrato? Que foi meu último contrato, que fui eu que fiz. E eu venho pro Palmeiras para ganhar financeiramente a metade do que eu ganhava no Curitiba. Você foi de investimento. Então eu aposto em mim, eu vou jogar no Palmeiras e a minha carreira vai crescer. E aí quando eu vou para Itália, aí sim eu arranjo o meu primeiro empresário. Ah, entendi. E aí o meu primeiro empresário faz o contrato com o Parma, dá uma confusão danada, eu vou brigar na FIFA, uma confusão enorme. E aí a gente desfaz essa parceria e eu tenho um segundo empresário que eu vou com ele até o final da minha carreira. Entendi. E aí, você fica quanto tempo no Palmeiras? Fico no primeiro momento de maio de 97 a junho de 2000. E aí você já vai pro Parma. Cara, e como que foi pra você, assim? Tipo, porra, já chegou a ir pra Europa, assim? Não, mas não é pouco tempo. Nós estamos falando de 5 anos, né? 2 anos, sim, anos de Curitiba, 3 anos de Palmeiras. A sua ideia sempre foi ir pra Europa. A minha ideia era um planinho bem tranquilo. Eu saio do Curitiba, eu tenho que jogar bem no Curitiba, eu tenho que ter boa performance aqui. E aí eu tenho que sair pro centro do Brasil. Ou pro Rio, ou pra São Paulo. Aí eu venho pro Palmeiras. No Palmeiras, nisso, eu já sou jogador de seleção de base. Então, na seleção de base, o pessoal falava, tem Sul-Americano de 17, tem Mundial de 17, tem Sul-Americano de 20, tem Mundial de 20, tem Olimpíada. Então, eu me imaginava dentro desse processo. Você queria seguir o caminhozinho para chegar na seleção principal e para ir para Europa. Qual era a minha ideia de Europa? A minha ideia de Europa era poder jogar na Espanha.
E não acontecia. Engraçado, né? Porque essa época a Itália já era muito forte também, A né? Itália era forte, mas quando eu olhava em termos de futebol, eu achava que o meu jogo se Entendi. encaixaria mais no jogo que era jogado na Espanha. E aí, 2000, eu acabo indo pra Itália.